Olá, muito bom dia. Quantas vezes esta semana você disse, estou sem tempo ou cansada demais? Preste atenção. Você é daquelas pessoas que acorda perdendo a hora do trabalho ou que sempre está atrasada para levar os filhos na escola? Que não dá tempo para sentar à mesa para tomar café e já desce no elevador comendo, falando ao celular, entra no carro e vai checar as mensagens. Ou se vai de ônibus, também está de olho no celular e até já pegou o ônibus errado por causa disso. Seu dia começa agitado, com uma agenda extensa de trabalho, com cobranças do chefe, metas a cumprir, problemas com funcionários, reunião no colégio, médico, enfim. Às vezes não dá tempo nem para almoçar, porque na hora do almoço você aproveita para ir ao banco, fazer algumas compras ou resolver qualquer pendência pessoal. E esta vida acelerada para muita gente se torna rotina. E quando encontra um amigo, hein? Reclama que não tem tempo, mas que vai dar um jeitinho para de repente vocês se encontrarem, bater um papo e colocar a conversa em dia. Mas se o celular deixar, porque se você consegue marcar esse jantar, muitas vezes um olho está no celular e nas redes sociais e o outro no relógio. Ufa, será que sua vida é assim? No programa de hoje vamos falar desse ritmo frenético de vida que está virando padrão de comportamento. A sensação é de que as 24 horas do dia não são suficientes para fazer tudo. E o resultado desse corre-corre está longe de uma vida saudável e muito mais de ganhar dinheiro e ser feliz. Os nossos convidados de hoje, Diana Campos, ela é médica clínica geral com formação ortomolecular, e o psicólogo Rodrigo Vieira. Muito bom dia e obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Essa vida corrida, frenética que a gente fica, olha, a hora, não posso perder tempo, né? Está tudo muito marcado. Quais são as consequências para a saúde? Terríveis, terríveis. Nós entramos no molde estresse crônico. Então, aquele hormônio que deveria ser liberado numa situação eventual, aguda, de fugir de uma situação de medo, é contínua. Tanto nas crianças como nos velhos, como na população em geral. Então, temos sim que repensar nossa vida, temos que colocar a prioridade e temos que aprender que nosso corpo tem uma linguagem, nosso corpo tem limite, nosso corpo é química em essência, então essa química que é feita do correto balanço das vitaminas, dos minerais, dos hormônios, eles, no estresse crônico, ficam totalmente desbalanceados. Então, vamos ensinar para vocês, né, ao longo dessa nossa conversa, o que nós podemos fazer para desacelerar e respeitar essa fisiologia humana. Porque do jeito que está, não está dando certo. Então, cada vez mais nós temos no consultório doenças que seriam doenças mais tardias, inclusive meninas jovens, já chegando com nódulos malignos, né? Câncer de mama, muito mais precoce, consequência do estresse, da alimentação errada, do não dormir. Então, o sono reparador é quando o seu cérebro faz a faxina. Livra-se daquelas substâncias tóxicas. Se você não deixa tempo para você dormir, você vai ter menos memória, você não vai ser bem na escola, você não vai estar bem nas suas relações interpessoais, você vai ter o famoso pavio curto, vai ter aquela crise de raiva, né? Então a pessoa mal fala com você nem bom dia você está dando, e vai atropelando sua memória, seu rendimento. Então tem que respeitar. E como você colocou tão bem, a influência, não é, na vida moderna dos eletrônicos. Então, o quarto é um lugar para dormir e os adultos terem, sim, uma boa vida sexual, que até isso não está acontecendo. As pessoas não têm tempo de se tocar, de se beijar, se abraçar, não é? Então, esses pontos, essa energia desses aparelhos, aquele ponto luminoso da televisão, é terrível. Para ter um sono reparador, você tem que ter aquele ritmo circadiano, procurar ter aquela hora de você dormir, desacelerar, não deixar a televisão ligada, pegar o raio do celular, literalmente esconder, não deixar tão próximo do seu cérebro, não é?
O quarto também deve estar idealmente uma temperatura mais friazinha, porque durante uma fase do sono, que hoje em dia a gente quantifica, não é? Muito facilmente, faz a polissonografia com eletroencefalograma. Se você não entra num sono de ondas lentas, o sono delta, se não cai meio grau a temperatura do seu cérebro, você não faz essa faxina cerebral. Aí você começa a ter dificuldade de memória. Aí você vai no doutor, eu preciso estudar, preciso passar no concurso, é um funil e quero um remédio para minha memória. O remédio para sua memória é você fazer essa higiene do sono, não é? E claro que nós temos os adaptogênios, os minerais, os hormônios que vão sim, de uma maneira natural, ajudar. Então, faça uma análise da sua vida, veja o que você pode sim desacelerar. A dona de casa, veja o que ela pode delegar. É melhor você ser uma família numa casa um pouquinho mais suja, não é? E a família estar mais limpa, mais sadia, não é? Exatamente. Dê prioridade ao que realmente é prioridade na sua vida. Isso. E o que é que vale a pena salientar também? A ansiedade faz parte do corpo humano. O estresse, desde o tempo das cavernas, é importante, é constitutivo. Né? Se não tivermos uma dose saudável de ansiedade e de estresse, não nos movemos. Né? É como um alarme que soa no corpo avisando que tem um problema a ser resolvido. Mas o que acontece? Né? A sobrecarga e a modernidade que convoca o tempo todo para a resolução de diversos problemas, sobretudo online, né? Faz com que a gente fique o tempo todo em tensão e a gente perde essa medida saudável. Então é importante desacelerar, de fato, para compreender melhor. Né? A ansiedade faz parte, estresse faz parte, mas quando demasiado pode gerar algum transtorno. Essa é a história muitas vezes que os pais têm. Não, o filho, fulaninho, vai para o colégio logo cedo, quando voltar tem aula de reforço, não vou colocar no judô, ou vai fazer balé, as meninas que ainda faz, né? Vai para aula de inglês, no intervalo que tem, para a criança não dar trabalho, enquanto você trabalha e cuida, resolve algumas coisas, você logo de cara já dá um tablet, um celular ali, porque vai jogar. Quer dizer, tudo errado. Terrível, porque a criança, o bebezinho, ele não passa por aquelas etapas do desenvolvimento, né? O aconchego, às vezes a gente vê a mãe amamentando e aqui no celular. A interação, olhar para seu bebê, acariciar o seu bebê, você fazer a carícia no bebê, sentir o cheirinho dele, aquilo ali já estimula a você produzir mais leite. Que a coisa mais importante, o tesouro maior que uma mãe pode dar para uma criança é o leite materno, né? E esse leite, quando se acompanha desse carinho, libera as substâncias, os hormônios, as endorfinas, a substância que relaxa o bebê, relaxa a mãe. Então é um crime você ver um aleitamento e a mãe no tablet, não é? E mais crime ainda você vê famílias, não é? Que a gente estava até falando aqui, lá sentada, bota o bebezinho na cadeira alta e já dá o tablet, não é? Proibir, tem que ter limite sim. A dona de casa, a mãe, ela tem agora mais essa tarefa, saber que o problema está acontecendo, saber que está sendo maligno para toda a estrutura familiar. E tem que pôr limite. A criança só pode estar tanto tempo na televisão, no celular. Ela tem que ser estimulada com movimentos de pinça, rasgando papelzinho, acariciando a mãe, fazendo a massagenzinha para o bebê se acalmar. Aí vai no consultório, doutor, meu bebezinho não está dormindo, troca o dia pela noite, porque a criança, às vezes, passa o dia todo sem ver os pais, porque para os pais é mais importante ganhar dinheiro para comprar o tênis da moda, pagar a escola cara, pagar o balé. E a criança cresce e a criança não vê mãe. Aí o que a criança quer? Quando a mãe chega 9 horas da noite, 8 horas da noite, que fez sua vida social e tudo, a criança está lá, quer atenção, ela quer atenção, não é? E aí a gente não pode desprezar a rotina. A rotina é muito importante, né? Estrutura uma família. Mas o quanto a gente está colocando nela? Né? Quando a gente vai falar de criança, em que espaço a criança está podendo ser criança? Brincar estimula, né? Brincar amadurece a criança também. Veja só, às vezes o casal casou, decidiram morar juntos, aí resultado, passado algum tempo, vamos ter um filho, é tão lindo, você tem aí os pais, tanto da mãe quanto do rapaz, cobrando, eu quero ser avó, eu quero ser avô, vamos ter um filho, Aí você tem um filho como se fosse, é algo maravilhoso, divino,
mas passa a ser um peso, né? Porque eu tenho que trabalhar mais, a gente põe na mão do babá, ou é empregada, ou então a gente contrata alguém e joga lá para a avó, para os avós tomar conta, ou então uma creche, alguma coisa assim. Quer dizer, e você vai nessa vida louca, né? Em função de uma tal modernidade. Isso. Né? Consumo e consumo. Consumo. E aí o que é que a gente tem? Dos anos 90 para cá, o boom da tecnologia. Né? Não tínhamos, hoje, a tecnologia que a gente tinha 10 anos atrás. Né? Antigamente, fita cassete, VHS, hoje não. Tudo mais online, mais rápido. O estímulo é muito instantâneo. E o que é mais comum escutar de casais jovens? Não posso ter um filho. Financeiramente, não posso arcar com um filho ainda. Isso. Mas filho não é isso, não é investimento financeiro. E não é peso. Isso, né? Na modernidade, o filho cria, né? Ocupa esse papel. Não, eu tenho que ganhar muito mais dinheiro para poder dar uma qualidade melhor de vida para o meu filho. Esquece a presença, esquece o carinho, né? Isso eu estou falando do filho e do próprio casal também. Né? Casais que chegam exaustos no fim do dia, nem se olham, nem se tocam e vão perdendo a essência de uma relação. Em nome da modernidade, em nome de trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, trocar o celular, trocar o carro, fazer a segunda, terceira pós-graduação. Mas e que vida é essa? Serve a quem? Né? Muitos podem achar que isso é chilique, que isso é frescura, mas na realidade é uma realidade nossa. É uma realidade pessoas nossa. sofrendo né, com problemas psicológicos, Muitos. né, e problemas E toda a físicos de família, saúde. né? Sofre toda a estrutura familiar. Isso. Porque se você tem uma demanda muito grande, onde as pessoas deixam de ter o toque, o amor, o carinho, a atenção, a vivência, em função de fazer mal um monte de coisa, a família adoece. Isso, não é? e aí vale a pena E dizer que a tecnologia não substitui o contato humano. não substitui, Né? né? Grupo da família, né? O grupo no WhatsApp da família não vai substituir De jeito a nenhum. relação, o amadurecimento, o carinho, o afeto e o aprendizado. Né? Um adulto jovem com o filho está crescendo, os adultos também estão crescendo, evoluindo. E é preciso contato, né? E relação para ir se entendendo e se compreendendo. E outra dinâmica, assim, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Muito importante você ter trazido esse tema, é a distribuição das coisas que realmente você tem que fazer. O que é que a gente vê mais hoje em dia? Dificilmente a pessoa tem, como até pouco tempo atrás, tem uma empregada. Poucas pessoas têm uma empregada, né? Naquele modo de antigamente. Então, toda a família tem que ter uma função. Então, é inviável você ter um filho de 7 anos que não faz nada, que a mãe tem que chegar exausta e fazer tudo por ele. Então, tem que dar, sim, responsabilidade, tem que deixar ele fazer, não é? Ele ou ela, ajudar nas tarefas de casa e o pai também. E às Ou vezes seja, é pior, fazer uma até lista. a né? adolescente que não faz nada, Que não faz arruma a cama, que nada, não faz né? nada. E ainda acha que a mãe tem a obrigação de fazer aquela demanda financeira para pagar o celular da moda, para pagar a roupa da moda. Os pais têm sim que pôr limite, porque as doenças estão chegando cada vez mais precocemente. E aí haja fila, Aí haja tem a dinheiro para comprar ver remédio. com a alimentação errada, não é? Porque não tem tempo. Quanto custa você ir num restaurante e pagar um restaurante bom, mais ou menos, está o quê? Hoje um prato, R$ 40 pelo menos, né? Então, com aquele R$ 40, você poderia fazer o quê? Uma feira, investir nos orgânicos, que aí, além desse mundo altamente consumista, está tendo um problema sério no Brasil, que é o uso indiscriminado do agrotóxico, que é um problema que eu estou ligada há muito tempo. Por quê? Faz uma verdadeira disrupção nos nossos hormônios, nos nossos micronutrientes. Então, essa epidemia de crianças e de adultos com as chamadas doenças autoimunes, com as alergias alimentares, estão inerentes a essa alimentação errada. Aí, vamos economizar, vamos voltar para a feira de orgânico, vamos pensar nos nutrientes que nós temos que adquirir. As crianças não brincam no sol porque é perigoso. Aí não leva sol, não aumenta seu nível do hormônio D. Sim, não é vitamina, é um hormônio. Por quê? Porque age em vários lugares do corpo. Então, nós vamos ter crianças com perda de massa óssea, nós vamos ter criança com doenças autoimunes, nós vamos ter crianças que não vão pensar bem porque tem a falta desse hormônio. Veja só, se você tem a sensação de que as 24 horas que passa do trabalho não são suficientes para fazer tudo o que você precisa e sempre leva trabalho para casa, é sinal de que precisa rever suas obrigações, mas acima de tudo as prioridades. O Ponto de Vista vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.
No programa deste sábado, estamos falando de qualidade de vida, desacelerar para viver melhor. Os nossos convidados são a médica Diana Campos, clínica geral com formação ortomolecular, e o psicólogo Rodrigo Vieira. O Brasil, ele é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade, né? E sem contar ainda que ele ocupa aí o 5º lugar, segundo a Organização Mundial de Saúde, em número de pessoas depressivas. Muitas dessas pessoas que têm transtorno, que sofrem com um transtorno, que têm depressão, o problema foi gerado dessa vida, começou com essa vida agitada, corrida, nessa história de que eu tenho que alcançar meta, eu tenho que ter uma estabilidade econômica, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo. E, Helena, não dá para confirmar, né? A ansiedade, a depressão e outros transtornos têm toda uma questão intrínseca do próprio organismo. Mas a convocação extensa, a tensão, o estresse, faz eclodir ou manifestar mais essa questão. Infelizmente, o Brasil encabeça e, acredito eu, por conta da saúde mental, ser a segunda ou terceira coisa avaliada, né, quando a gente vai falar de saúde. E é importante estar avaliando isso, né? Como é que a gente pode perceber que essa modernidade está prejudicando mais? Preocupação excessiva, com problemas pequenos, né? Irritabilidade mais aflorada, né? Não conseguir soltar mão da agenda e aí ficar sob controle direto, né? Do que o filho tem que fazer, do que eu tenho que fazer. Então, é importante estar avaliando isso, né? Só complementando, então, do ponto de vista bioquímico, né, que é a área que eu atuo, a medicina ortomolecular, é aquele médico que se volta para fazer o equilíbrio químico do corpo. Então, o Brasil não tem vulcão, isso é uma coisa boa, não temos vulcão, ó, que beleza. Mas aí nós não temos magnésio, água com magnésio, nós não temos um solo com magnésio, nós fazemos o que a gente vê que é a monocultura, ou seja, quem planta cana a vida toda, exaure ainda mais esse solo. Usamos 1 tonelada de agrotóxico, 8º lugar no mundo em uso de agrotóxico. Esse agrotóxico vai para o solo, expolia muito mais os nutrientes. Então, tem essa relação direta. A falta de magnésio, que é um mineral que tem 350 reações já plenamente confirmadas, é um excelente ansiolítico natural, melhora a qualidade do sono, faz a pressão baixar, ou seja, tudo aquilo, Rodrigo, que o estresse sobrecarrega. Você tem um mineral que melhora muita coisa. Então, eu sou fã do magnésio. É difícil um paciente sair da minha clínica sem levar uma prescrição com magnésio. Temos também o problema do sol, a fobia do sol ou medo. A criança hoje não pode brincar no parque. Ela fica fechada num apartamento, ela não é exposta a sol. Então, não tem também o hormônio D, que bioquimicamente é sim um antidepressivo também. Não é? Aí temos as questões... Interrompendo, por exemplo, assim, falta de vitamina D. Hoje a maioria das pessoas sofre com a falta de vitamina D. Por isso. A gente trabalha em locais com ar-condicionado, porque não tem a exposição todo. E você, ao ter agrotóxico, você desbalança o seu microbioma. O que é isso? Para quem não está sabendo esse tema, é o conjunto de bichinhos que habitam no nosso intestino. Então, esse conjunto de bichinhos, quando eles estão balanceados, eles fabricam um neurotransmissor, que é aquela substância que vai lá para o nosso cérebro e nos dá prazer, bem-estar, chama serotonina. Então, essa bioquímica errada e agravada pelo uso indiscriminado do agrotóxico, pela alimentação errada, pela exposição solar ineficiente, leva, sim, o Brasil a estar nesse honroso primeiro lugar. Isso. E nós estamos falando, não é, Rodrigo, em off, o problema do suicídio entre a classe médica. A nossa impotência com esse governo que se arrasta, esse, os outros, todos tiveram sua parcela, né? De desvio de verba. Nós temos um total desaparelhamento do Estado. Então, quando a gente vai conseguir tratar um paciente, a coisa já está muito crônica, já está muito complexa, não é? E aí você vê o êxito final, que é uma pessoa cometer um suicídio, né? A modernidade trouxe também a violência mais exacerbada. Né? Quando a gente vai falar que a criança não está na rua, brincando no sol, e o adulto está muito no ar-condicionado, essa vida cobra mais do trabalho, em contrapartida a gente não habita mais a rua, por medo. Né? Hoje, a minha experiência, eu tenho mais pacientes com transtorno do pânico,
que é um distúrbio da ansiedade, justamente por perder Medo, esse medo de manejo, assalto, o medo, né? E a a mãe tem que descrença. ensinar cada vez mais cedo, olha, não fala com estranho, olha, aquela pessoa pode, até essa abordagem sexual, às vezes, não só a agressão, não é, de um pai porque perdeu o emprego, porque não tem boas condições, o desemprego, o estresse dele que bate numa criança, que é agressão maior do que essa, seria agressão sexual, infelizmente, mais do que se fala, você tem isso, E aí o que, né? é que a gente pode fazer? É pensar em prevenção, né? Mas a grande pergunta é assim, tá, eu tenho essa vida toda Isso. corrida, desse estresse, ir cuidar de filho, mandar recado, você está trabalhando, lembrar que você tem que ligar para casa para ver quem está cuidando do seu filho, quem está preparando a comida, quem vai fazer aquilo. Como eu consigo Acenda o sinal vermelho. Tá vendo esse programa? Tá se identificando? Acenda o sinal vermelho. Pare, pense. Isso. Tipo assim, se eu morrer amanhã, o que é que eu deixei de fazer nessa vida? E o corpo que é vai, que eu vou deixar? o corpo de vai errado, emitindo né? alguns sinais. Insônia, bruxismo, tensão constante. Dor de né? cabeça, Dores de cabeça, TPM. diarreias constantes. Já é um sinal, é um sintoma. Mas é que muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com tanta dor, tenho tido tanta dor de cabeça, não consigo dormir. Quer dizer, você pensa em tudo. Não, é ver porque eu estou com a dor de dente, ou então é porque os meus olhos, eu preciso trocar, com problema na visão, preciso trocar os óculos, ou então eu estou com uma virose. Quer dizer, as pessoas às vezes até começam a achar justificativas, mas Isso. não param para pensar. Para pensar que é o excesso de coisa. Então, praticamente, o que é que eu poderia hoje deixar como dever de casa para os nossos ouvintes? Faça uma lista. Faça uma lista das suas prioridades ou das coisas da casa que tem que ser feito, né? Vamos dizer que você aí convoque seu marido, convoque seu filho, sua filha, toda a família. Terapia de família. Faça uma lista das coisas. Vamos dizer que tem 100 coisas a fazer. Fala para teu marido, escolhe 40. O seu filho escolhe 10, o outro escolhe 10 e você fica, vamos dizer, com 40 ou com 50. Determina funções e cada um tem que fazer e dá prioridade. E sai cortando custo. Ou meu amor, meu filhinho, vence. Não é melhor a gente comprar menos coisa, deixar esse seu celular para depois e mamãe ter mais tempo com você, não é? Um convívio em família e vamos proibir sim, vamos ter uma refeição. Vai todo mundo dormir um pouco mais cedo, vamos fazer um café da manhã em família, sem celular. 15 minutos. As mulheres, a coisa está tão dramática que as mulheres, elas são constipadas crônicas, porque elas não têm tempo de ir no banheiro. E sabe as doenças que podem advir da constipação? A própria depressão vem de uma constipação crônica. Veja que coisa mais esdrúxula. Ao mesmo tempo, estão guardando dinheiro porque quer fazer uma cirurgia plástica, porque tem que ser linda. Linda e saudável, você tem que ser de dentro para fora. Não adianta você estar com o cabelo da moda, a unha da moda, a plástica da moda, se você está morrendo por dentro, se você não tem qualidade de vida, não tem família. Muito boa essa colocação, porque nós todos estamos inseridos, né, na modernidade, nessa correria. Isso não é meu nem seu. Todo mundo está. E o que é que a gente pode fazer? Autoconhecimento, entender os sinais do nosso próprio corpo, né, que pedem um desaceleramento. E como é que a gente pode começar minimamente isso dentro da própria rotina? Não precisa sair da rotina para começar. Controle de respiração, né, respirar pelo diafragma, né, expandindo o abdômen, né, se concentrar por um momento, abrir mão do celular, 1 minutinho, 2 minutinhos, não vai matar ninguém. Né? E aí, meditação, para quem gostar de meditação também não tem receita pronta. Oração, para quem gosta de oração. Uma música clássica. Isso, uma música clássica. Não curtir a comer família. ouvindo notícias trágicas de televisão, não é? Isso. Aquele jantar com morreu, Agora, matou. Desliga a televisão, desliga. Agora, tem uma coisa assim super importante, que às vezes a gente pergunta assim, se você tiver um tempinho de folga, o que você quer fazer? O que você mais gostaria de fazer hoje? Dormir. Dormir. Infelizmente, eu tenho ouvido isso da maioria dos pacientes. E não pode, a resposta não pode ser Isso. essa. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Dormir. Dormir é constitutivo do ser humano. Né? A gente não pode elencar dormir como mais ou menos. Ele é importante. Né? As pessoas perderam o hobby, o lazer,
né, em nome da modernidade, em nome de trocar o celular, de dar o melhor para o filho. A gente se perdeu. Achar que está dando o melhor Isso, para o não é? filho, Perdendo né? nossas referências com a modernidade desenfreada. Somos um público jovem ainda para a modernidade. Sabe uma- Estamos ainda nos adaptando a isso. Uma coisa- E aí que bom que estamos reagindo também, né? É importante que nosso corpo reaja, para que a gente entenda que não é por aí o caminho, né? Nós somos o centro. Sabe uma coisa linda que eu aprendi? Estimular as crianças. No Natal, eu digo, vamos fazer cupons, presentes de coisa que o dinheiro não pode comprar. Ensinei isso a meus filhos e ensino agora aos meus sobrinhos. A tia Diana, que é isso? Aí leva o papelzinho, aí vale um beijo, vale um abraço, vale fazer uma massagem na minha mãe. Então, qual é o problema de você dar o presente a seu filho de cupons de coisas que o dinheiro não pode comprar? Isso. Eu vou sentar com você, eu vou olhar o álbum de quando você era bebezinho. Tem coisa que a criança não gosta, de olhar um álbum de quando ela era bebezinho muitos e pais contar falam uma assim, história. Deixa eu aproveitar essa fase, porque depois passa. E às vezes você nem aproveita. E porque tá todas na as correria. fases Tá, passam. vai no shopping, olha o Nenhuma fase passeio da volta. família. Vai no shopping, não é? Isso. E Acabamos de senta- sair do Setembro Amarelo com a prevenção do suicídio. E aí, o que é que fica de lição? A gente nem está parando para ouvir o outro. A gente nem escuta o outro. Nem Na nos escutamos, realidade, nem é o seguinte, outro. Infelizmente, assim, o programa chega ao fim. Ah. Eu quero Que agradecer a participação de vocês no programa. É um assunto, assim, palpitoso que a gente tem que começar a mudar. Mas a gente pode começar a mudar pelo seguinte, olha, o bom dia, que a gente não costuma dar. Sim. Né? Um boa abraço, noite, um bom um dia. abraço, né? Ou como é que você vai, como é que você está, como é que Isso. foi. E daí a gente começar a parar e respirar. Isso. Tá certo? Olha, muito obrigada pela participação de vocês, gente. E vamos começar a mudar, porque ficar doente, enfrentar fila, pagar plano de saúde caro e depois você ser atendido sem contar o preço do remédio, ninguém aguenta. Verdade. Certo? O Ponto de Vista está terminando. A gente volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem esse final de semana. Gente, curtam o sol, curtam a família. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!